Olá, querido irmão, querida irmã, na fé no Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego Elias Neumann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Maquiné, no Rio Grande do Sul, e é uma alegria ter você aqui conosco neste momento que queremos meditar na Palavra de Deus. Hoje sobre um tema bastante importante. Por que nós devemos respeitar, devemos obedecer às autoridades? Fique conosco para esse momento de reflexão e se você gostou da mensagem, deixe a sua curtida, deixe um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho e também se quiser compartilhar essa mensagem com seus amigos, eu fico muito agradecido. Vamos então à mensagem de hoje. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem de hoje está baseada no texto de Romanos, no capítulo 13, versículo 1, onde está escrito assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Que o Espírito Santo nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. Estimados, amanhã é um dia bastante importante para nós como cidadãos deste país. Dia em que lembramos a independência, dia da independência. Sei que no nosso país nós temos muitos problemas, desigualdades sociais, entre tantos outros problemas como saúde, educação e por aí vai. Mas eu, como pastor, eu vejo que nós temos talvez um problema muito maior. Este problema não vem talvez por causa dessas desigualdades, não vem da área da saúde, não vem na área da educação, não. O problema que eu vejo é que no nosso país, infelizmente, está faltando muito essa questão de respeito às autoridades que foram constituídas por Deus. Acho que todos esses problemas que eu citei vêm por desrespeito às autoridades que foram por Deus constituídas. Mas quando eu falo em autoridades, muitas vezes as pessoas pensam logo nos governantes. Aí que está o engano. Em primeiro lugar, quem são as primeiras autoridades constituídas por Deus aqui na terra? Quem são? Quem são as autoridades constituídas por Deus aqui na terra que ocupam primeiro lugar? Os pais. Honra teu pai e a tua mãe, diz lá no 4º mandamento. E na explicação deste 4º mandamento, também o doutor Martinho Lutero diz, também as autoridades e os superiores. Os pais são a autoridade dentro de casa. E por isso eu vejo que o problema já começa aqui. Por quê? Porque dentro de casa os pais acabaram perdendo a sua autoridade. Hoje em dia quem manda dentro de casa não são mais os pais, são os filhos. Os pais fazem o que os filhos querem fazer. E quando os pais não conseguem mais controlar os seus filhos, eles passam a questão do ensino, da educação adiante. Para quem? Para os professores na escola. Dentro da escola, quem é que tem autoridade? Os professores. Mas vocês acham que os alunos vão respeitar os professores
se eles não respeitam nem os seus pais dentro de casa? Eu sei como é, eu sou filho de uma professora, minha esposa é professora, e sei como funcionam as coisas dentro de uma escola. Infelizmente, a gente vê que isso está acontecendo. Respeito aos professores também é muito baixo, porque já não vem de dentro de casa. Se não respeitam nem os pais, nem os professores na escola, vocês acham que quando este adulto crescer, ele vai respeitar as outras figuras de autoridade do nosso país? Os policiais, os senhores, os doutores, as autoridades governamentais. A gente vê, infelizmente, que essa questão das autoridades, infelizmente, tem sido assim, um desrespeito muito grande com as autoridades que foram por Deus constituídas. Seja ela no nosso governo, seja ela no nível das escolas, seja ela no nível familiar. Elas são representantes, as autoridades são representantes de Deus aqui na terra. Ou seja, se nós desrespeitamos as autoridades que foram constituídas pelo próprio Deus, nós estamos desrespeitando a quem? Sim, ao próprio Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Sim, nós devemos honrar e obedecer às autoridades, especialmente porque elas estão cumprindo a vontade de Deus. Estão cumprindo a lei. As autoridades foram por Deus constituídas para o nosso bem, diz neste texto de Romanos. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem, no versículo 4. Entretanto, se fizeres o mal, teme. As autoridades são para o nosso bem. Ah, mas pastor, a gente sabe quanto há de corrupção com relação aos governantes. Eles roubam dos nossos impostos. Eles não governam bem. Ah, porque o fulano não é do meu partido, eu não votei nele, eu não preciso respeitar ele. Engano seu. A autoridade que está lá foi constituída por Deus, foi colocada por Deus, é teu dever honrar ela. Estamos chegando perto das eleições municipais. Se o teu candidato não ganhar, não é por isso que você não deve respeitar essa autoridade, obedecer essa autoridade. É teu dever como cidadão desse país fazer isso. E como um cristão, você tem o dever também de orar por essa autoridade, mesmo que ela não seja ou não vá de acordo com os seus objetivos pessoais. Mas eu garanto que nenhuma autoridade ela vai querer o mal do seu povo. Ou vocês acham que o prefeito vai trabalhar para que o seu povo, o povo do município, ele se dê mal? Vai querer as coisas ruins para o seu povo. Mesma coisa o governador, mesma coisa o presidente. Eu sei que, infelizmente, muitas vezes eles tomam decisões ruins, porque eles são seres humanos e, infelizmente, eles não têm o controle de todas as coisas. Mas é nosso dever, mesmo assim como cristãos, de orar para que Deus oriente essas autoridades.
mesmo que a gente não goste da pessoa, da figura que está lá como autoridade. É nosso dever, como cidadãos, orar por elas, pedir que Deus oriente. E quando a gente tiver ao alcance dessa autoridade, por exemplo, um vereador, até mesmo um prefeito, a gente sabe que deputado, governador, esses mais altos é mais difícil, mas quando a gente tem um contato com ela, a gente pode, e como cidadãos a gente também deve cobrar, para que a autoridade trabalhe corretamente, com o dinheiro, com os impostos que foram recebidos. As autoridades são ministros de Deus, para o nosso bem. Infelizmente no nosso país a gente vê muitas pessoas torcendo para que o governo de certa pessoa dê errado. Tem gente torcendo contra si mesmo, simplesmente por não aceitar determinada ideologia, determinada questão política que a autoridade faz. Infelizmente é assim. E quando nós desobedecemos às autoridades, estamos consequentemente desobedecendo o próprio Deus. Ele é a autoridade maior. Ele é que constitui as autoridades. É de Deus que vem todo o poder. Eu sei que todos aqui querem viver num país, num Brasil melhor, num estado melhor, num município melhor. Então comece fazendo a sua parte. Comece respeitando as autoridades aqui. Comece respeitando seus pais. Comece respeitando as pessoas que têm autoridade na escola, dentro da igreja também, Graças a Deus eu não preciso me queixar com relação a isso, porque as pessoas aqui da congregação respeitam a figura da autoridade do pastor, que foi também instituída por Deus. Mas em outros tantos lugares, infelizmente, as autoridades perderam o seu valor. E muito também por culpa da própria autoridade. Muito por culpa da própria autoridade. Por quê? Dentro de casa, quando eu falei antes, quem é a autoridade? A autoridade é os pais. Então, quem tem o dever de deixar a sua autoridade, de mostrar que é autoridade, é o próprio pai. É a mãe, é o pai. A mesma coisa vale para as outras questões. Na escola, o professor ele tem que mostrar que é ele quem tem autoridade dentro da sala de aula. E não fazer coisas erradas, como a gente vê muitas vezes que, por exemplo, os governantes fazem. E por isso eles acabam perdendo, vamos dizer assim, um pouco dessa autoridade, desse respeito à autoridade, por causa dessas coisas erradas que muitos fazem. Mas como eu disse, o reflexo dos governantes vem do próprio povo, da própria nação. Ou vocês acham que somente os governantes são corruptos? Somente os deputados, o pessoal que está lá em Brasília é corrupto? A gente sabe, infelizmente, que todos nós somos corruptos. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Todos nós falhamos, somos corruptos. Mas como diz lá no Salmo 32, a gente leu hoje, Feliz, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. Felizes somos nós porque mesmo que nós sejamos pessoas que fazem coisas erradas, Deus nos perdoa através de Jesus Cristo. Mesmo que a gente não obedeça às autoridades, ou mesmo que as autoridades façam coisas erradas, Deus perdoa.
porque Ele é a autoridade maior. É dele e é somente Ele que tem o governo máximo sobre todas as coisas deste mundo. Por isso, estimados irmãos, coloquem sim as autoridades de nosso país, seja dentro do lar os pais, sejam os professores, sejam policiais, sejam os governantes, coloquem ele nas vossas orações, porque foram instituídos por Deus. Neste dia 7 de setembro, que a gente lembra a independência do nosso país, a gente deve lembrar isso. Se vocês querem ter um país melhor, peçam a Deus. Peçam a Deus que mande bons líderes, mande bons governantes, que instrua também a cada um, dentro da sua própria casa, a ser uma autoridade instituída por Deus. Que instrua também para que comece de baixo, a gente não precisa ir logo lá para cima, mas que comece aqui embaixo. O respeito deve começar dentro de casa. O respeito deve começar já embaixo, na base da sociedade, que é a família. E aí lembramos deste versículo 9 e 10, onde o apóstolo Paulo diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu sei que todos querem viver num país melhor, mas para viver neste país melhor, a gente deve começar praticando esta lei do amor. Até mesmo com aquelas pessoas que a gente não gosta, até mesmo com aqueles governantes que são contra o nosso pensamento. A gente deve praticar a lei do amor, do perdão, da honra, da obediência também para essas pessoas. Ame ao teu próximo como você estivesse fazendo para ti mesmo. E acima de tudo, ame a autoridade máxima de um país, que é Deus. Deus é quem governa todas as nações. Deus é quem sabe o melhor para cada um de nós. E é Deus que nos ama, que nos dá o seu perdão, nos dá a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, como bons cidadãos, deste país, a também continuarem servindo a Deus e servindo ao próximo como a ti mesmo, em amor. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.